Muita paz para todos, encarnados e desencarnados. Quando a Judite diz da honra, ela é toda nossa. E nós não abrimos mão disso não, isso é especialíssimo. Vir aqui, ocupar este local aqui do Sebastião Mártir e poder dialogar com os irmãos dos dois planos da vida é algo assim que transcende a qualquer análise, e principalmente quando nós somos apressados na análise. Então é um prazer enorme, sejam bem-vindos todos e que façamos assim um bom proveito daquilo que nós vamos neste diálogo abordar. O tema, ela disse que é uma continuidade, e é mesmo, que nós estamos sempre nesta continuidade. O que vimos no mês passado foi a genética espiritual, e a conclusão que nós chegamos ao final da nossa última fala, do nosso último encontro, foi que nós somos, olhando para a genética espiritual, nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso é interessante parar para pensar sobre isso, que nós somos herdeiros de nós mesmos. E hoje, embora o tema seja diferenciado, mas a ideia não foge muito do tema não. Hoje nós estamos nos propondo a estudar a doutrina espírita e a quarta dimensão. E eu coloquei uma barra aí para colocar também a palavra geração. A quarta dimensão barra geração. Por quê? Primeiro, definindo o tema. Se nós nos propusermos apenas nos vincular a uma discussão de dimensão e à luz da doutrina espírita, está claro, claríssimo que nós vamos ter o que falar. Na semana passada, nós estivemos pesquisando e tivemos a chance de falar aqui na quarta-feira pela manhã. Para quem não conhece, nós temos um trabalho aqui na quarta-feira, às 9 horas da manhã, um trabalho público, e depois tem o passe. Então, nós falamos sobre a natureza não dá saltos. Quando a gente fala natureza não dá saltos, qualquer um, assim, de forma rápida, imagina, isso não é tema de se falar em doutrina espírita, na casa espírita, em reunião pública, porque, ao contrário, a natureza é Deus, e se falarmos de natureza, mesmo utilizando a palavra natureza, é Deus que está presente naquilo que nós estamos estudando. Então, quando nós estamos aqui falando sobre dimensão, a palavra dimensão no dicionário, ela nos reduz a ideia. Ela vai falar sobre tamanho, sobre grandeza. E aí nós diríamos, à luz da doutrina espírita, esta quarta dimensão apenas diria que nós estamos numa terra que está crescendo. E aí teríamos que parar para raciocinar sobre isso. Crescendo como? Não sei se ainda se recordam, porque foi há alguns minutos, quando a Judite fez a leitura aqui do capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai, e especificamente ela falou sobre mundos superiores e mundos inferiores. A Terra, fisicamente, não cresce. Ela está do mesmo tamanho. Desde alguns milhões, coloquemos bilhões de anos aí. Ou seja, desde que aquela fumacinha se compactou, a nebulosa que saiu lá do Sol, ela é do mesmo tamanho. Então, falar em quarta dimensão, nós não teríamos como dizer que a Terra está alcançando um tamanho diferenciado. Ela está crescendo nesse campo. Se nós olharmos para o lado espiritual, e este é que nos interessa, está. E aí nós estamos botando a geração para complementar a ideia de grandeza. As gerações, quando falamos sobre geração, fica mais fácil a compreensão. Na década de 60, quem tem cabeça branca gosta de falar de coisa antiga, né? Na década de 60, quase todos aqui nem tinham nascido ainda. Mas como nós já estávamos na lida, nós saímos daqui de Brasília, trabalhávamos numa empresa, mais no final da década de 60, viu? No comecinho da década de 70, mas ainda 60. E fomos a São Paulo conhecer um computador. Porque na nossa área, na época, o que havia de mais moderno era o suprassumo dos escritórios e das empresas,
era a máquina elétrica. Boros era a máquina mais famosa. E a máquina ela encantava quem trabalhava com ela. Os mais experientes aí recordam desse negócio. Aí surgiu o computador. E nós saímos daqui e fomos a São Paulo, numa grande empresa lá, para visitarmos um computador. O computador, sem exagero, ele ocupava o espaço quase do tamanho deste salão. Eu falo isso e fico até constrangido, porque essa juventude aí tem uma ideia diferenciada de computador. Era uma máquina enorme, numa grande empresa, fazia um trabalho ainda limitado, ainda precisava de perfurar, isso é jurássico, perfurar cartões. Perfuravam os cartões e o computador trabalhava, mas já era, falar computador de primeira geração. Era um computador de primeira geração. Depois vieram os outros, segunda, terceira, quarta, e hoje as gerações não têm limites. E nós não vamos entrar nesse assunto, porque eu não domino. Eu não tenho nada para falar sobre isso, não, porque eu sou limitadíssimo. A minha relação com um celular, que é muito mais simples, já é uma relação de muitos conflitos. Imagine na área, mas deixa para lá. Então, nós fomos visitar um computador que era de primeira geração. Depois vieram os outros computadores de outras gerações. E nós já ficávamos, naquele momento, assim, encantado com o trabalho que se fazia, com a evolução da ciência, com tudo aquilo que os computadores fazem hoje, pequenininhos e interligando o mundo inteiro. Ou seja, quando eu falei do celular, eu estou falando como computador também, você está conectado. A palavra é esta, é a palavra mágica. Você com uma máquina desse tamanhozinho na mão, você está conectado com o mundo inteiro. Ou seja, não tem mais limites. Então, são gerações atualizadíssimas. É a dimensão que foi muito além do que o pensamento humano imaginava. E na doutrina espírita, o que tem a ver com a doutrina espírita? Agora, no mês de julho, mais especificamente no dia 20 de julho, comemorou-se no mundo os 50 anos da chegada do homem à Lua. Estava à frente daquele grupo um moço chamado Neil Armstrong, também já desencarnou. E esse negócio fez ressuscitar no meio espírita uma boa discussão e relembrar do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E muitos foram, por isso que eu citei os computadores aí, foram para essas redes todas que estão interligadas para dizer: olha, o Francisco Cândido Xavier disse que no dia 20 de julho de 2019 nós estaremos entrando nessa quarta dimensão. E eu estou chamando de dimensão mais de geração, quarta geração. E que é uma possibilidade de uma vida melhor, de uma vida equilibrada, de uma vida harmônica. Agora mesmo me ouviram dizer assim: a natureza não dá saltos. E me ouviram dizer mais do que isso, que nós estudamos por 2 meses a genética espiritual e na conclusão da genética espiritual que nós chegamos ao resultado que somos herdeiros de nós mesmos. E partindo dessa premissa que somos herdeiros de nós mesmos, este 20 de julho de 2019, que segundo alguns marca este início de uma nova etapa para o planeta Terra, essa moradia abençoada e querida, nós teríamos que parar um pouquinho para pensar. Nós não podemos nos precipitar, não. Pensar como? Pensar da seguinte forma: ora, se sou herdeiro, se nós somos herdeiros de nós mesmos, como é possível no dia 21 de julho estarmos num mundo melhor? Porque a natureza, ela é sábia. Ela só vai permitir que um grão germine se ele for colocado, isso é bíblico, se ele for colocado numa terra fértil, receber todos os cuidados de adubagem, e aí, devagarzinho, acompanhando um processo, ele vai brotar
e vai crescer. Então, no Fiat Lux, eu estalo o dedo e tenho um mundo melhor, é muita precipitação nossa. Mas é o começo. Mesmo sendo o começo, só é possível começar quando já existe uma estrutura e uma bagagem para isso. Então, vamos falar um pouquinho desse período. Lá no dia 20 de julho de 1969, esta equipe americana chegou na Lua mesmo. E depois, no meio espírita, veio a conversa. E que essa conversa saiu daquilo que nosso irmão Francisco Cândido Xavier havia dito. E nós nem discutimos isso, não. Nós nem discutimos porque é uma lógica impressionante que está aí presente. E se tem a lógica presente, nós não temos que discutir nada, não. Mas diz assim, que o mundo, a Terra, o planeta Terra, ela experimentou uma guerra mundial de 1914 a 1918. Uma carnificina. Quando a gente fala nisso aí, é sobre os processos de desencarne, e sobre as violências cometidas, e sobre sermos herdeiros de nós mesmos. Estarmos realizando um plantio, cujo plantio vai produzir aquilo que foi colocado no solo. Com uma guerra, ou para fazer uma guerra, ninguém coloca coisa boa, não. Mas logo, alguns anos depois, em 1939, começa outra guerra mundial, e que vai até 1945. Com mais requintes de crueldades, com mais desgastes da sociedade terrena, com mais desencarnes coletivos. Hoje, são 8 hoje? 9? Então foi ontem. Ontem e 2 dias atrás. Também se fez 74 anos, terminando a guerra, quando os americanos jogaram uma bomba atômica inicialmente em Hiroshima e depois em Nagasaki. Ou seja, os aniversários são agora, no mês de agosto. Essas coisas provocaram um estrago enorme nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. O que nós estamos discutindo é sobre gerações, mas à luz da doutrina espírita. E aí a doutrina abre as portas, escancara um mundo inteirinho de conhecimentos para que nós estudemos. Então, aquilo que se atribui a Francisco Cândido Xavier é para dizer o seguinte, que lá em 69, um grupo de espíritos elevadíssimos fizeram uma reunião com Jesus, solicitando, em razão do ocorrido naquele século XX, de 2 guerras, só num século, 2 guerras mundiais, e com possibilidade de uma outra guerra, porque em 69 havia uma pressão muito grande, o mundo estava dividido politicamente em 2 blocos, um bloco soviético e um bloco ocidental. Então, que esses espíritos iluminados, é a luz da doutrina espírita, eles se reuniram com Jesus numa tentativa de conseguir para a Terra um processo moratório. O que é uma moratória? Uma moratória é quando alguém tem uma dívida, não tem o dinheiro para pagar, vai perante o credor e negocia com o credor. Eu devo e não nego, e pago quando puder, mas eu vou pagar. Então eu preciso que você me facilite este pagamento. Essa é a moratória. Este grupo de espíritos, segundo narra aí no campo espírita, é que ele fez esta reunião e foi concedido à sociedade terrena, não é ao planeta Terra, não. É à sociedade terrena 50 anos de moratória, cujos 50 anos, é por isso que nós estamos falando sobre gerações e começamos utilizando a palavra dimensão. Foi concedido 50 anos, iniciando lá no dia 20 de julho de 69. E agora, 20 de julho de 2019, completando estes 50 anos. Também havia um ditado, já que nós estamos discutindo sobre essas coisas, antes a geração ainda estava pensando em nascer, mas assim, em meados do século passado, tinha um ditado no meio espírita, no meio da sociedade, assim,
sobre os 2000 anos, que nós estamos chegando no ano 2000, estava 1900 e qualquer coisa e 2000, que um passará e dois não chegará. Então havia sim uma expectativa neste meio que transcende, que a Terra, o planeta Terra, não chegaria inteiro no ano 2000 não, que ele teria aí que enfrentar umas dificuldades nesse campo. Isso é para justificar a nossa conversa. O que ocorre verdadeiramente, e a doutrina espírita ela é claríssima e rica quando ela nos permite acessar essas informações, é o seguinte, que esta moradia abençoada chamada Terra, segundo os estudiosos e as informações dos espíritos que estão aí nos auxiliando neste processo, o planeta Terra possui sete camadas. Ou seja, numa linguagem simples, 7 terras, 7 dimensões. Daí a palavra que está escrita aqui, quarta dimensão. 7 dimensões. Isso, às vezes, fica meio estranho, mas eu disse que quem tem cabeça branca gosta de falar de coisa bem antiga. Olha, eu nem me entendia bem por gente e já ouvia. Eu tinha um vizinho, nós tínhamos um vizinho lá na minha família, que era esotérico. E os esotéricos, lá em 1950, 50 e poucos, eu já ouvia isso, eles dizendo que a Terra tinha 7 camadas. E depois, na doutrina espírita, nós fomos aprendendo que a Terra tem 7 dimensões habitadas, 7 campos vibratórios. A Judite fez a prece aqui, assim, boa noite, encarnados. Aí todo mundo, boa noite os desencarnados, que estão numa outra dimensão, que também responderam. Os nossos ouvidos, a não ser de algum médium com uma sensibilidade muito mais avançada, não registrou nenhuma voz de desencarnados, mas aqui estão presentes, provavelmente 5 vezes mais do que nós encarnados. Então, de novo, a Terra possui 7 dimensões, 7 campos vibratórios. Primeiro, quem é originário aqui da Igreja Católica, e quase todos nós somos, se não desta encarnação, somos de outras encarnações originários do catolicismo, porque nós, os espíritos que estão renascendo pela segunda vez como espíritas, estão novinhos ainda. Não sei, eu fui rápido na informação. Quase todos nós aqui, a maioria quase absoluta, somos espíritas de primeira vez. Nós estamos reencarnados como espírita pela primeira vez, porque não deu tempo de desencarnar e reencarnar como espírita. Porque a doutrina espírita surgiu há 161 anos, em 1857, então ainda não deu tempo. Quem nasceu depois de 1857, foi espírita lá, desencarnou, preparou-se para reencarnar e agora é espírita de segunda vez. Não, estão nos informando os espíritos que nos orientam, aqueles que estão psicografando algumas mensagens, que é possível que as crianças que estão hoje renascendo, mais ou menos aquelas que têm de 10 anos para cá, 10, 8, 7, 6, já tenha neste grupo de crianças com 10 anos e menos, espíritos que estão sendo espíritas, que vão nascer neste meio espírita pela segunda vez. Mas são raríssimos ainda. Isso tem a ver com a nossa fala, com essas dimensões todas e com este processo de geração. E mais ainda, tem a ver com a fala anterior, quando nós dissemos assim, somos herdeiros de nós mesmos. Estes espíritos que estão reencarnando e vão ser espíritas pela segunda vez, eles não estão vindo de mão banando, não. Eles estão vindo
já devidamente preparados, estruturados psiquicamente, moralmente, espiritualmente, para a quarta geração, ou para a quarta dimensão, se quiserem. Aí vamos analisar essas dimensões. E dissemos que quem tem origem na Igreja Católica já ouviu falar disso aí também com outras expressões. Primeira dimensão. Primeira dimensão é a dimensão das trevas. É um mundo habitado. Quando eu digo mundo, é um mundo terra. É a terra dividida em 7 partes e tem uma parte que chama-se trevas. E lá nas trevas estão os nossos irmãos que têm as suas dificuldades, que passaram por guerras, que aprontaram, adquiriram os seus campos e nunca conseguiram sair deste estágio. Ainda não conseguiram. Vão ter que sair. Essa é a primeira dimensão, ou a primeira geração, se quiserem. A segunda dimensão, na Igreja Católica, chama-se inferno. É o inferno. A segunda geração, ou a segunda dimensão, na Igreja Católica, chama-se purgatório. Para nós, na doutrina espírita, nós chamamos de umbral. É o umbral. A terceira dimensão é isso aqui. Na terceira dimensão, ou na terceira geração, nós somos doutores. Somos herdeiros de nós mesmos. Esse negócio de geração não é para complicar a cabeça de ninguém, não. Esses dias eu estava lá em casa, eu vou falar baixinho aqui, ninguém vai comentar lá fora, porque a nossa amizade vai romper na hora, se houver comentário, mas nós estávamos lá em casa, sentados assim, de repente um neto, que já tem 20 e tantos anos, disse assim: vô, tem 4 gerações sua aqui. Ou seja, lá naquele momento, eu estava com 4 gerações na minha frente. A minha, a primeira geração, os filhos, a segunda geração, os netos. E aí vocês me mataram a charada, porque eu não quero que ninguém comente. Não é? A terceira geração, os netos, e foi um neto que me lembrou, e juntinho ali já estava um bisneto, que já tem mais de 1 ano, 4 gerações. Então nós estamos falando, linguagem espírita, trevas, é este primeiro mundo. Umbral é o segundo mundo. Terceiro mundo ou terceira dimensão, ou terceira geração, é isto aqui. É onde nós estamos vivendo. E aí vem a conversa sobre a quarta geração, que é anunciada, cantada em versos e prosas, e ainda se atribuindo a Francisco Cândido Xavier uma responsabilidade enorme, como se fosse possível, no dia 21 de julho de 2019, nos lançarmos numa nova etapa. Aí não, vem essa quarta etapa, essa quarta geração, este novo momento para a Terra, mas de forma gradual, lenta. Quando eu uso essa expressão gradual, essa geração não conhece essa expressão, não. Essa geração que eu digo, essa que está aqui. Lá, alguns anos atrás, quando o governo no Brasil ainda era um governo militar, e havia o olhar para o futuro, lá, não vou falar das décadas, não. A gente olhava para frente e dizia assim: não, há sim um trabalho lento e gradual para que o governo militar termine e nós tenhamos logo governo dos civis. Como se as coisas mudassem. É só para lembrar da fala. Então, nós estamos neste processo nós estamos, olha que geração privilegiadíssima, nós estamos testemunhando, essa geração está testemunhando o encerramento de um momento evolutivo da Terra. Foi a lição que a Judite fez a leitura aqui hoje. Quem quiser chegar em casa olhar, há muitas moradas na casa do Pai, no capítulo 3, que fala de mundos em evolução. Então, nós, essa geração que estamos encarnados, estamos sendo testemunhas de um momento que se encerra na evolução terrena, e olhando para frente, por isso que nós fizemos questão de dizer que já tem alguns espíritos reencarnando pela segunda vez como espíritas.
mas eles não estão vindo com a mão abanando, eles estão vindo estruturados. Vamos fazer umas continhas aqui. Esses espíritos, imaginemos hoje uma criança com 5 anos, e que esteve aqui no Sebastião Mártir há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, frequentando o Sebastião Mártir, como nós somos frequentadores, no plano espiritual, criando afinidades com a casa, criando afinidades com o cristianismo, Rede Vivo, à luz do Espiritismo, e já se comprometendo em reencarnar, neste momento especialíssimo, como espírita de segunda vez, com uma bagagem de conhecimento extraordinária e já se vinculando à casa. Hoje, com 5 anos, ainda não estão com esta vinculação toda, mas daqui 5 anos, mais 5 anos, estarão. Mas vamos fazer as continhas. Esta criança que está hoje com 5 anos, daqui 30 anos, daqui 25 anos, ela estará com 30. Já começando no mercado de trabalho. Não tenhamos dúvidas. Daqui 30 anos, nós estaremos no ano de 2050, 60, 20 com 30, 50, 2050. Não tem nem como projetarmos como será a Terra de 2050. Se agora mesmo falamos que alguns anos atrás teve um computador que nós vimos do tamanho desta sala, e hoje o computador está na palma das nossas mãos. Olhando para frente, imaginemos essas coisas, estou falando da área científica. Da área moral, que é a que nos interessa um pouco mais aqui, sem dúvida nenhuma, estes espíritos que estão voltando estruturados para sustentarem este momento inicial do planeta regenerativo, a 4ª dimensão. Eles já estão vindo devidamente preparados, orientados. Já foi feito um plantio, não há um estalar de dedos dizendo assim, olha, a partir da manhã a Terra é um planeta de regeneração. Não, ela já está em transição, nós estamos experimentando isso, vamos experimentar intensamente. Alguns espíritos, não é para ninguém ficar assustado, mas alguns espíritos que às vezes psicografam aí com os médiuns atuais, eles estão nos dizendo que as partes mais difíceis desta transição estão agora, próximas. Eles chamam de quartel. Eles estão dizendo que é dentro do primeiro quartel do século que nós estamos vivendo, desse século 21. Ora, se você pega o século e divide por 4 vezes, vão ser 25, 25, 25, 25. Nós estamos no primeiro quartel, que são 25 anos. Estes espíritos estão vindo devidamente estruturados, psiquicamente, espiritualmente, moralmente, para esta 4ª dimensão, para esta 4ª geração, que eu prefiro, 4ª geração, que é um mundo, e isso é, quem for estudar lá no capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai, vai verificar lá que o Kardec comenta intensamente o seguinte, a Terra já foi um planeta primitivo. Nós não temos que fazer esforço para entender isso. A ciência concorda plenamente que o ser humano evoluiu muito. Nós não estamos só olhando a área da doutrina, não. Olhando a ciência, ninguém discorda, não. Já sim, o ser humano teve uma evolução. Na leitura que nós ouvimos hoje, parte desta evolução está ali explicitada. O ser humano continua evoluindo. Aí o Kardec diz lá na mesma lição que a Terra já está há algum tempo num estágio, que é essa terceira geração, que é um planeta de expiação e de provas. Nós falamos isso em quase todas as palestras. O orador vem para cá e diz assim, a Terra é um planeta de expiação e de provas. Só tem um pequeno problema. Nós não paramos para analisar o que é isso, não. Nós nem sabemos direito o que é uma expiação e nem sabemos direito o que é uma prova. Nós nem sabemos o que um espírito faz neste planeta expiando e nós nem sabemos direito o que um espírito faz neste planeta, neste momento, como prova, que são coisas distintas.
o que é uma expiação e o que é uma prova. Uma hora dessa a gente vem e discute isso aí, mas é fácil, a literatura é rica nessas informações. Agora, neste instante, é para dizer, é verdade sim, expiação e provas, tchau, vai ficar no passado. O que nós estamos começando a enxergar é esse momento, esse quarto momento da vida do planeta Terra, chamado de regeneração. Qual é a diferença? A diferença é que no expiação e provas, as palavras já estão claras dizendo: quem expia? Quando alguém mata o outro e é julgado no tribunal e vai para a cadeia, o que ele está fazendo? Expiando. Expiando o quê? Um crime cometido. Não tem que fazer grandes esforços. É fácil compreender isso. E prova? Prova já é algo diferenciado. Lá no mundo espiritual, nós, estando em preparação, e agora mesmo nós dissemos sobre isso, há sim uma preparação, ninguém está aqui assim sem nenhuma preparação, não nasceu sem nenhuma preparação. Aí nós olhamos para a terra, para as nossas necessidades pessoais e pedimos a Deus: olha, meu Deus, por misericórdia, permita que nesta vida eu passe pela prova da pobreza, para que eu aprenda o que é ser pobre. Mas quem é que pediria isso? Um espírito que, por exemplo, já experimentou muita riqueza e se perdeu. Isso é difícil de entender? Não é. Não é, porque nós todos carregamos conosco uma bagagem espiritual de 40 mil anos. E eu tenho certeza absoluta que daqui dos presentes, não vou falar dos desencarnados, não, só dos encarnados que estão aqui presentes, numa análise rápida mental, não precisa confessar para ninguém, mas numa análise rápida, numa análise mental e espiritual, vai encontrar uma personalidade de uma vida anterior, e nós nos encontramos muitas vezes, falando: ah, meu Deus, como Paris é bonita. Eu nunca fui a Paris, sim, mas eu gostaria de ter a chance de andar pelas avenidas parisienses. Isso é sonho? Não. Isso é mergulho dentro de... Somos herdeiros de nós mesmos, é a genética espiritual. Carregamos conosco uma bagagem enorme. Enorme que eu digo, são 40 mil anos. E aí, de vez em quando, isso chama animismo. Num processo anímico, nós mergulhamos dentro de nós mesmos e trazemos à tona assim: como eu gostaria de ter um jatinho à minha disposição. Não estou deixando por menos, não. A gente poderia dizer: eu gostaria de ter uma moto, né? Não, eu gostaria de ter... Aliás, moto não convém muito também, não. Gostaria de ter um jatinho à minha disposição. É porque nós estamos tendo, naquele instante, a visita nossa em nós mesmos, de uma experiência passada, que tivemos as coisas à vontade, não fomos competentes nem cuidadosos, fomos precipitados e nos comprometemos. Aí, no momento de preparar para nascer de novo, a gente diz: meu Deus, permita, eu já conheço o que é isto. A gente conversa com Deus: eu já conheço o que é riqueza, o que é pobreza, então eu quero voltar pobre. Isso é prova, é prova. Eu estou escolhendo, eu quero voltar desprovido de recursos materiais para experimentar na pele e para aprender com a experiência de ser pobre aquilo que eu não soube. Isso é prova, não é expiação. Contudo, se a experiência na prova não for exitosa, torna-se uma expiação. Se eu me comprometo na minha prova de ser pobre e não consigo me conformar e vou meter a mão pelos pés na vida, eu estou equivocado nas minhas decisões, estou errando, e aí sim, aí eu terei um período, ou na presente existência, ou na próxima, para expiar uma falha que cometi, tendo conhecimento de causa. Esse é o momento nosso na Terra.
Estamos deixando o planeta que é de expiação e de provas, que nós conhecemos as coisas, nós não temos desconhecimento. Mas e Deus? Por que Deus me colocou nessa condição? Deus não, eu sou herdeiro das minhas condições passadas. Então Deus me deu um livre-arbítrio. Ele disse, está por sua conta. Existe uma lei que é natural, está por sua conta. Faça um bom investimento. Mas nós não conformamos com isso, não. Nós não gostamos de discutir com aquela moça do GPS. Quando a gente põe lá para achar um endereço, assim, vire à esquerda. Eu não vou virar, não, porque se eu virar à esquerda, eu não chego onde eu quero chegar. Assim, mas, olha, daqui a 300 metros você vai ter uma curva acentuada. Aliás, eu não gosto dessa palavra. Vai ter uma curva acentuada. Fala, não, eu vou passar reto. Pois é, o GPS nosso, as nossas heranças, elas ficam buzinando no nosso ouvido assim, não bota o pé aí não, que é gelada. Não faça isso não, que vai te custar caro. Aí vem Não, nós mesmos, mas parecido com isso aí. De outras épocas diz assim, eu não levo desaforo para casa não. Eu não levo desaforo para casa não, vou resolver isso agora. Não resolve não, vai resolver depois de 100 anos de sofrimento. Porque nós vamos nos comprometer profundamente. Meus queridos irmãos, é apenas para entender isso, que essas gerações estamos iniciando sim uma nova etapa. E os espíritos, nossos companheiros e irmãos, cada um de nós, que não pudermos aproveitar as chances que Deus nos oferece, pelo livre-arbítrio, não nos impõe, e nós não pudermos avançar um pouco para fazer jus a este mundo regenerativo, nós vamos amargar ainda mundos de expiação e de provas, mas não mais na Terra, em outros planetas. A ciência fala todo dia, olha, descobriram um novo planeta. Agora mesmo, essa semana, descobriram um planeta enorme aí, e que tem condição de vida. É para lá que vai. Ou seja, nós vamos... Por quê? Por razões óbvias. Se nós não adquirirmos um certo patamar, um nível de compreensão, de amor, a palavra mágica, de amorosidade, para um convívio salutar no meio social, nós vamos ficar fora do meio social. Ou seja, o momento regenerativo da Terra é exatamente aquele momento que o bem e o mal já se equilibram. Se nós não temos essa capacidade, se nós viermos para este meio, nós ficaremos deslocados. Nós não nos sentiremos bem. Por isso que a gente nem vem. É lei natural. Se lembram quando nós dissemos aqui no início, a natureza não dá saltos? Não dá mesmo. Não dá mesmo. Se lembram quando nós dissemos e já repetimos, somos herdeiros de nós mesmos? Somos herdeiros de nós mesmos. Nós não podemos desaprender aquilo que nós estamos aprendendo. Nós fazemos é degradar aquilo que nós aprendemos. São coisas distintas. Degradou, expia. Mas desaprender, ninguém desaprende. Nós não temos essa competência para esquecer, para falar assim, mas eu não aprendi. Aprendemos sim. Estamos aprendendo, a espiritualidade nos recolhe, nos acolhe, nos ajuda, nos ampara, estende as mãos das mais variadas formas. Às vezes nós ainda estamos com dificuldades para compreender os recados. E é muito mais fácil para que eu possa atribuir ao outro um processo de obsessão do que eu olhar para mim mesmo e dizer assim, na verdade é auto-obsessão. Eu não tenho ninguém comigo, o grande problema que eu tenho comigo sou eu mesmo. Quem está me obsidiando sou eu mesmo, porque eu não estou conseguindo compreender essas leis que me exigem paciência, que me exigem resignação, que me me orienta a amar o meu próximo e a amar a mim mesmo, e assim sendo, amar o mundo inteiro. Isso não é legal? Muita paz para todos. Muito obrigado.